Hoje nós temos um assunto muito importante que tenho certeza que poderá fazer uma diferença completa em sua vida. Meu nome é Ananda Prem, tenho trabalhado com assuntos relacionados com autoconhecimento há mais de 35, 40 anos e estou aqui para compartilhar com você algumas coisas que eu tenho aprendido neste tempo todo. O tema que nós vamos tratar hoje é... Por que temos tanta ansiedade? Existem muitas razões para que essa ansiedade exista em nós. Então não é uma questão única, não é um fator único que determina o estado ansioso. Então nós podemos citar algumas coisas que estão nos deixando muito ansiosos e, o que é pior, com uma crescente ansiedade com o decorrer do tempo. Uma das coisas mais relacionadas com a ansiedade, um dos fatores mais determinantes para a ansiedade é o volume de informações que nós precisamos lidar o tempo todo. Muito embora você possa dizer, não, mas eu sempre tive a mesma profissão, tenho que lidar com as mesmas coisas, só que para isso nós precisamos inserir um outro elemento para que a nossa análise seja um pouco mais completa, que é o fator relacionado com o nosso subconsciente. Nós, objetivamente falando, estamos em contato com as mesmas coisas, talvez o tempo todo, mas o nosso subconsciente ele está à mercê de um campo de informações muito maior. Objetivamente falando, vamos colocar, por exemplo, o homem de 1880, por exemplo. Ele, no decurso de uma vida toda, ele tinha acesso a talvez um centésimo das informações que um homem normal dos anos 2020, 2022 agora tem em apenas um ano, ok? Porque as informações elas chegam para a nossa mente subconsciente de diversas maneiras, não é? Não é só através daquilo que nós estamos prestando atenção, também através da nossa visão periférica, através de todas as informações que nós estamos vendo nas nossas redes sociais. Por exemplo, alguém que tem uma dessas redes sociais básicas que são utilizadas nos seus telefones celulares, onde ela fica passando velozmente uma série de fotos, uma série de frases, uma série de N coisas. O seu consciente está registrando somente aquilo que ele tem interesse, mas o seu subconsciente está registrando absolutamente tudo. Alguém que for submetido por exemplo, a uma sessão hipnótica será capaz de falar sobre todas as 300 ou 400 fotinhos que ele passou na sua telinha vendo o Instagram sem estar prestando atenção. Porém, essas informações elas ficam retidas no nosso subconsciente. Todas essas informações que nós retemos no nosso subconsciente, um dia nós vamos precisar limpar. Enquanto nós não limpamos essas informações, elas ficam acumulando um lixo psíquico que, com o decorrer do tempo, vai provocando um quantum de ansiedade muito maior do que nós tínhamos, por exemplo, há 10, 20 ou 30 anos atrás, onde esse acesso às informações era um pouquinho menor. Então, um dos maiores fomentos dessa ansiedade que nós vivemos hoje em dia, massivamente, é com relação à extrema exposição, principalmente às redes sociais. Então, do ponto de vista objetivo, nós acessamos uma série de informações que, não sendo usadas pelo nosso consciente racional, fica na nossa cuba do subconsciente e isso acaba influenciando a nossa vida, o nosso bem-estar. Essa é uma das primeiras razões. A segunda razão, que é uma razão mais perceptiva, objetiva, da nossa consciência objetiva, é a comparação. Porque a todo momento em que você vê uma imagem, nós temos um gatilho de autocobrança nos comparando com aquela condição, que muitas vezes é uma condição arquetípica, no sentido de que as imagens que nos são fornecidas numa rede social, por exemplo, o Instagram, elas são absolutamente falsas. É um momento onde o indivíduo dá um riso falso e fotografa, é um momento em que um ângulo exato foi utilizado para uma mulher fotografar-se e ainda ela está aparecendo com muitos filtros naquela foto e ela acaba tendo um quadro perfeito, idealizado, e naquele momento você se compara consigo mesmo. Por mais que você saiba que ali existe um filtro que fez com que aquela imagem se tornasse mais perfeita, seu subconsciente não sabe. E o seu subconsciente, não sabendo, ele tem todos os gatilhos de comparação e, consequentemente, de autocobrança, e, consequentemente, você desenvolve um quanto de ansiedade para tentar, de alguma forma, chegar àquele patamar de perfeição que é inatingível.
Então, são muitos os fatores que fazem com que nós passemos a desenvolver uma síndrome ansiosa. Os homens, eles já estão relacionados não com aparência, mas com status, poder, dinheiro, aquisições, posses, o carro que se está usando. Então, os comparativos eles vão sendo feitos dessa maneira, comparativos esses que são conscientes, objetivos, que são aqueles que você percebe, mas a grande maioria dos comparativos eles são absolutamente subjetivos, que você não percebe, mas que vão para o seu subconsciente, e isso desenvolve o fomento de uma angústia de você não ter atingido alguma coisa que aquela pessoa daquela imagem atingiu, e você se sente completamente frustrado, com uma base de frustração profunda que gera a sua ansiedade, que vai crescendo com o decorrer do tempo, porque quanto mais o tempo passa, mais informações você vai colocando no seu subconsciente e não vai limpando. Esse é um dos fatores. Mas no caso, não dá para usar essas redes sociais e não ser usado por elas? Né? Se o indivíduo for um meditador, sim. Se ele for um meditador, ele tiver uma consciência meditativa, se tiver um foco, aí sim ele vai usar as redes sociais ao invés de ele ser usado. Mas via de regra, todas as pessoas são usadas, e é exatamente pelo fato de elas serem usadas que essas redes sociais crescem, elas se alimentam dessa energia humana. Né? Então, na maior parte das vezes, o ser humano é usado, ele tem a sua energia subtraída, retirada, e essa energia que é subtraída e retirada vai para o sistema. É assim que ele se mantém. O sistema se mantém através da energia humana. O sistema se mantém através da falta de consciência humana. Então, ele se perpetua através disso. Logo, este sistema ele é calibrado, ele é ajustado de maneira que você perca muita energia. Se você for um meditador, aí a questão não será assim. Agora, no caso de uma pessoa comum que está sob esse efeito das redes sociais, né, e vive essa ansiedade contínua, o que você indicaria para ela se abster realmente de tudo, de toda a informação visual? Sim, claro que se ela estiver numa situação muito crítica e crônica, tem pessoas que estão cronificados e outros estados agudos. Você deve se abster completamente de todas as redes sociais, de todos esses impulsos informacionais. Com o decorrer do tempo, no segundo passo, você pode deletar tudo aquilo que não é o seu foco direto de interesse. Então, por exemplo, todas estas falsidades maiores, que são fotos de celebridades, fotos de atores, fotos de artistas, fotos de pessoas que têm o fundamento imagem e comparação, que são os mais envenenadores, você dispensa e passa, por exemplo, nas redes sociais, a seguir aquilo que faz parte de sua paixão, que faz parte de sua profissão, que faz parte de um modelo específico que você realmente admira, não a pessoa, mas a coisa em si. Então, existem pessoas que gostam de dança, outras que gostam de canto, outras que gostam de eletrônica, outros que gostam de mecânica, outros que gostam de jardinagem. Sim. Então, se atenha a elementos que não sejam diretamente focos de comparação, no caso de imagem de pessoas, que são os piores criadores de ansiedade. Né? Então, esse é um dos fatores. O outro fator que deve ser levado em consideração também é que estes mesmos gadgets, estas mesmas informações, elas acompanham o indivíduo até o horário de dormir. Então, esse é um dos grandes geradores de ansiedade para o dia seguinte, porque as 2 últimas horas que você está no estado de vigília são muito representativos para a qualidade de seu sono e para o descanso do subconsciente. Então, se nessas últimas 2 horas antes de você dormir, você não se abstém desse excesso de informação, você certamente vai desenvolver uma mente ansiosa. Okay. É um outro fator. O outro fator adicional é a existência de tela azul. A radiação azul, ela cria uma hipersensibilidade nos seus centros de percepção, que vai fazer com que você desenvolva um estado de estar ligado muito o tempo todo. Essa luz azul não é natural da natureza. Então você vê, por exemplo, nos raios solares existe um contingente muito maior de infravermelho do que de luz azul, que tende lá para o ultravioleta. Nas antigas civilizações, por exemplo, você tinha luz de velas. Os homens, à noite, acendiam as fogueiras para assar as suas comidas, esquentar as suas comidas e desenvolver uma atividade social. Então, esse infravermelho ele é extremamente calmante e extremamente necessário para a atuação das mitocôndrias celulares, ao contrário da luz azul. Então, no caso, só para entender melhor, quem não sabe, todas as telas, elas têm luz azul, é isso? Todas as telas emitem luz azul. Aí você vai dizer assim, não, mas antes de dormir eu só utilizo o meu gadget, o meu celular, mas tem um filtro de luz azul. Por exemplo, algumas marcas, tem uma marca coreana famosa, uma das mais famosas celulares, você tem um filtro de luz azul. Tudo isso é filtro de luz azul, mas as informações, o excesso de informação vai estar lá da mesma forma, não é mesmo? Tá, então no caso a televisão, o computador,
o celular, todos têm essa luz azul atrás. Todos têm essa luz azul atrás. Ok. E tem algum motivo por ela ser azul? Qual? Existem vários motivos, mas esses motivos eles já gerariam um outro vídeo, então é melhor que a gente pare por aqui. Tá. E no caso do infravermelho, você comentou fogueira, luz de velas. Então, existe uma emissão de infravermelho pela fogueira e pela luz de velas, o Sim, fogo? a luz de vela emite luz infravermelho, o fogo emite luz infravermelho, e as lâmpadas incandescentes, aquelas que esquentavam bastante, as mais antigas, emitiam uma quantidade assombrosa de infravermelho. E radiação infravermelho, que tem o infravermelho longo e infravermelho curto, é muito utilizado pelas nossas mitocôndrias para o fomento da nossa estabilização basal celular. Então, e aquela terapia que se usava a lâmpada de infravermelho, também porque recupera, é isso? Exatamente, porque tem uma recuperação celular muito maior que essas luzes frias não têm. Então existe este fator adicional ainda. E nós temos um fator mais grave ainda, que é o fator invisível das radiações eletromagnéticas. As radiações eletromagnéticas elas são recebidas pelo corpo todo, mas especialmente pelo cabelo. O lugar do corpo que tem mais silício é no cabelo. Não tem nada com mais silício do que no cabelo. E o silício ele é um transdutor, ele é uma espécie de um cristal, digamos assim, que ele faz uma transdução de radiações para energia elétrica. Então o nosso cabelo é como se fossem antenas através dos quais nós captamos vibração e informação, especialmente as informações eletromagnéticas. Os gatos, eles têm o bigode do gato, é o pelo que mais tem silício de todos, e é por isso que você cortar os bigodes do gato ele fica meio bobo, ele perde o senso de orientação. O tamanho do bigode do gato ele serve para ele ter uma noção se a cabeça dele vai passar por um determinado buraco, porque antes bate o bigode, mas ele também capta as radiações de um quanto muito grande de energias e forças, e é por isso que o animal é muito sensível para radiações energéticas. É dito que o animal das bruxas é um gato, porque ele é muito sensível às energias sutis. Nós, seres humanos, também somos, e isso é captado especialmente pelos nossos cabelos, ok? Pelo silício que está nos nossos cabelos. O silício também está nos transistores, nos circuitos integrados, nos aparelhos de TV, nos computadores e tudo. Então, isso é uma outra coisa. Então, a radiação eletromagnética, que está relacionada, por exemplo, com tudo o que nós... com esse mar de eletromagnetismo que vem das antenas de rádio, de televisão, de celulares, de VHF, de OHF, de 5G, de 4G, 3G, com o decorrer do tempo elas vão aumentando, e com esse aumento gradativo dessas radiações o indivíduo tem um quanto de ansiedade aumentada também. No caso do silício também tem no olho? No olho não, no olho você tem o cristalino do olho, tá. E o cristalino do olho é uma estrutura que é de cristal. O cristalino do olho, ele, na verdade, ele tem uma composição completamente diferente de qualquer órgão da pele. Por exemplo, lá não tem veias, não tem capilares, então ele recebe oxigênio diretamente do ar. Ele tem um sistema de aeração completamente diferente de qualquer órgão do corpo, e ele tem a estrutura da formatação do cristalino de uma forma cristalina. Então as distâncias moleculares que compõem o cristalino são muito maiores, e isso permite a criação do olho gordo, mas aí é outra história. Tá, voltando à questão do cabelo, então se a gente capta tudo pelo cabelo, tem que ter algum tipo de ação em relação a isso, ou tudo bem? Se a pessoa está com questões de ansiedade, ela teria que ter alguma ação em relação ao cabelo? Cobrir a cabeça. Né? Muitas civilizações antigas, principalmente as pessoas que eram ligadas a umas linhagens mais sacerdotais, sempre cobriam o cabelo, e em muitos países orientais as mulheres cobrem o cabelo. No ato de você cobrir o cabelo, você se isola de um quanto de energia ambiental, isso pode fazer muito bem. E no caso de pessoas extremamente ansiosas, se você cobrir a cabeça, colocar um véu na cabeça, você vai perceber que a sua ansiedade diminui e você não percebe por quê. No caso, o chapéu também funciona? Chapéu também funciona, para homens o chapéu funciona. O chapéu do caipira lá na roça funcionaria muito bem. E no caso de mulheres, um véu na cabeça, ele vai ser extremamente útil para pessoas que têm crise de ansiedade frequentes. Acalma, então. Acalma. Então, esses são os fatores que nós poderíamos começar a falar sobre outros fatores, mas isso explica o porquê a nossa ansiedade cada vez mais aumenta, e quem lucra com isso é o sistema, né? A indústria farmacêutica bilionária cada vez vai ganhar mais dinheiro com relação a isso tudo, e aí vai. Agora, falando de ansiedade, por exemplo, nós vamos ter no dia 20, 21 e 22 de maio um aprofundamento, uma imersão aqui em São Paulo, em Cajamar, no Spa Mãe Natureza, que o tema é como liberar culpas e medos. Uma culpa não resolvida no nosso subconsciente gera ansiedade. Medo é uma das maiores fontes de ansiedade também. Então essas são as condições. Por exemplo,
intrapsíquicas, que se o indivíduo não souber lidar, ele vai ter um quanto de ansiedade, crise de ansiedade, pânico e vai viver uma vida não satisfatória, porque o indivíduo que se encontra num estado frequente de ansiedade, ele não consegue viver o presente, ele não consegue usufruir do presente. A mente sempre está preocupada com alguma coisa do futuro ou está remoendo alguma coisa do passado que ele nem sabe direito o que é. Ou seja, a ansiedade, por isso que é chamada de mal do século. Existem as questões intrapsíquicas, mas também existem as questões extrapsíquicas. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no meu canal, indique para algum amigo que porventura estiver ansioso e me siga no Instagram. Lá você vai encontrar Mestre Ananda Prem, procure Mestre Ananda Prem e me siga também no Instagram. Ok? Este é o recado que eu tenho para vocês. Espero que você viva uma vida menos ansiosa, uma vida mais plena, uma vida mais conectada com você mesmo, porque é a única forma de você ter um prazer na vida, uma satisfação maior na vida, quando você consegue viver um momento presente sem ser atacado por todas estas perturbações que a grande maioria das pessoas possuem, infelizmente. Este é o nosso recado para o nosso dia de hoje e espero encontrar você no próximo vídeo. Até mais.